Certo dia, enquanto estava com Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a Cristo a respeito dos sinais que aconteceriam antes da sua volta e do final dos tempos. Então, o Senhor, olhando para o templo, disse para eles terem cuidado e não serem enganados, porque muitos falsos profetas viriam dizendo ser o Messias. Jesus disse que os sinais dos fins dos tempos incluiriam rumores de guerra, falta de amor entre as pessoas, fome, perseguição aos cristãos, traição, ódio e desastres naturais. E essas revelações despertaram a curiosidade dos discípulos, que perguntaram a Jesus quando aconteceriam todas aquelas coisas. Então, ele respondeu o seguinte: eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 24. Olha o que ele disse. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Perceba que durante a fala de Jesus, ele disse que a sua vinda aconteceria em um tempo semelhante aos dias de Noé. Para os discípulos, aquela explicação ficou muito clara porque eles sabiam exatamente o que havia acontecido antes do dilúvio. Mas para nós, esse entendimento ainda não é completo e o verdadeiro significado da profecia acabou ficando um pouco confuso e aberto a muitas interpretações. E é sobre esse trecho da revelação de Cristo que nós vamos tratar no vídeo de hoje. E eu confesso para vocês ficarão impressionados com tudo que já está acontecendo nos dias de hoje, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, porque só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Agora sim, vamos lá. Irmãos, para entendermos como eram os dias de Noé, nós vamos ler o capítulo 6 do livro de Gênesis. Preste muita atenção no que está escrito na palavra do Senhor. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Irmãos, nós vemos aqui que além de o mundo viver em perversidade, diante de tanta maldade, o que nos chama a atenção é o fato das pessoas viverem no meio de gigantes, ou seja, os nefilins. Porém, esses seres não eram apenas pessoas que cresceram além do normal. E esses gigantes também não existiram somente antes do dilúvio. No livro de Números, por exemplo, é possível encontrarmos a mesma palavra nefilins em hebraico, usada para se referir aos gigantes, no momento em que Moisés enviou alguns homens para espiar a terra de Canaã. A Bíblia conta que quando aqueles homens voltaram, 10 dos 12 espias estavam totalmente desanimados, porque eles viram gigantes naquele lugar e eles temiam que não fosse possível conquistá-lo. Vamos ver o que eles disseram. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Mas afinal, irmãos, quem eram esses nefilins? De onde eles vieram? E por que Deus precisou destruir todos os habitantes da terra, incluindo os animais? Uma interpretação errada de alguns estudiosos afirma que os nefilins eram fruto da linhagem divina de Sete com a linhagem ímpia do seu irmão Caim. Porém, isso não fazia sentido algum porque não existia nenhuma restrição de Deus para o casamento entre pessoas de tribos diferentes.
Deus só estabeleceu essa regra depois de ter feito aliança com Abraão e fazer dele o pai da nação que traria o Messias ao mundo. Então, quem eram afinal os Nefilins? A Bíblia diz que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Eu quero ler para você o que ele escreveu no capítulo 12 de Apocalipse. Preste atenção. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha isso, irmãos. Alguns desses seres celestiais, então, se materializaram em corpos humanos e se casaram com as mulheres que eles escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois desobedeceu a ordem que dizia que a mulher deveria se casar com um homem. E desse relacionamento proibido nasceram esses seres conhecidos como Nefilins, homens valentes e cruéis que encheram a terra de maldade. E por terem abandonado seus corpos celestes e adotado a forma humana, os anjos caídos que tiveram relações com as mulheres foram presos por Deus no inferno. Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, irmãos, como nós podemos ver, os Nefilins não eram demônios e nem pessoas que poderiam ser redimidas dos seus pecados através do sangue de Jesus. Não, eles eram uma mistura desses seres, o que pode ser chamado cientificamente de seres híbridos genéticos. E agora que já ficou claro para você quem eram os Nefilins, nós vamos voltar àquela profecia em que Jesus fala a respeito do final dos tempos, mostrando que seriam como os dias de Noé. A maldade que prevaleceu naquele tempo, antes do dilúvio, logo irá voltar. Basta você olhar para o cenário do mundo atual. A ameaça de guerra mundial a qualquer momento, o egoísmo, a maldade tomando conta do ser humano, sem falar na fome, na miséria e nos desastres naturais que a cada dia mais se intensificam. E não é somente isso. As abominações genéticas que fizeram Deus decidir destruir a humanidade e até os animais, mais uma vez podem estar voltando a este mundo. Eu fiz um vídeo a respeito disso e eu vou colocar o link lá no final para você assistir, ok? E assim como no passado, seres enormes e monstruosos poderão invadir a terra e todos aqueles que não foram arrebatados por Cristo terão que aprender a viver em meio a essas criaturas como as pessoas dos tempos de Noé viveram. Golias e o rei Gog, o gigante de Bazã e os antigos moradores da terra prometida nos dão uma ideia de quanto esses seres do futuro poderão ser maus. Assim como os Nefilins no Antigo Testamento, não existe dúvida de que esses gigantes não terão nenhum sentimento de misericórdia, sentimento de bondade e amor. E você pode estar se perguntando agora, como esses seres como os Nefilins poderiam surgir se os filhos de Deus que tiveram relações com as mulheres estão agora acorrentados no inferno? A resposta é através dos laboratórios científicos, por meio de um movimento chamado transhumanismo. Guarde bem esse nome. Segundo os defensores dessa filosofia, o transhumanismo ele tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso da biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas. Os cientistas que estão à frente desses projetos acreditam que eles podem tomar o controle da criação humana para torná-la uma evolução dirigida e planejada. Irmãos, dentro dessa manipulação genética, seria possível, por exemplo, a criação em laboratório de novos genes que modificariam o código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando as células dos seres humanos imunes a qualquer tipo de ataque. E a modificação do genoma aumentaria até finalmente gerar uma nova espécie biológica, ou seja, um novo grupo de seres surgiria, os transhumanos. Mas o grande problema dos transhumanos é que, por não terem alma, as suas emoções e sentimentos, como respeito, generosidade e amor, não existiriam mais. E sabe o que é pior?
essas abominações genéticas já estão começando a ser criadas. Em diversos laboratórios espalhados pelo mundo, animais como ratos, ovelhas e porcos já recebem hoje células cerebrais, coração e sangues humanos. Eu sei que isso é muito bizarro e pode parecer algo sem sentido, mas tudo pode realmente estar sendo feito para que um novo DNA seja desenvolvido e uma nova raça de seres híbridos dominem a Terra. E não para por aí, irmãos. Há quem afirme que os militares dos exércitos mais poderosos do mundo já estão desenvolvendo uma tecnologia para um super soldado, que ele não terá medo de nada e ele não poderá ser morto. E isso não é ficção científica, é um fato científico, segundo alguns cientistas cristãos. E para eles, Hollywood já estaria nos preparando para aceitar tudo isso, criando filmes e séries que exaltam vampiros, zumbis, alienígenas e todo tipo de ser não humano. E você pode estar achando que isso não passa de sensacionalismo, que esta mensagem é apenas para causar medo, preocupação e ansiedade nas pessoas. Mas irmãos, isso é muito sério. Satanás é muito mais sábio do que o ser humano e ele pode sim levar a comunidade científica a criar esses seres gigantes em um futuro mais próximo do que a gente imagina. Nós sabemos que Satanás só age com a permissão de Deus, mas a própria Bíblia nos mostra que o mundo todo já está no maligno e que o diabo é o príncipe deste lugar. Além disso, Jesus disse que durante o governo do Anticristo, o universo todo será abalado e haverá um caos como nunca houve em toda a história da humanidade. Por isso, meus irmãos, a intenção deste vídeo não é causar medo ou ansiedade em ninguém. O que eu quero é alertá-los sobre os sinais que nós estamos vivendo hoje e que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Veja o que o apóstolo Pedro disse. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Irmãos, quem crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador deve agora buscar uma vida de santidade, ou seja, deve abandonar uma vida de pecado e tudo aquilo que o afasta do Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, nós somos perdoados, salvos e o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso, meu irmão, não espere que venha a grande tribulação para que você se arrependa. Pode ser que não dê tempo. Por isso, hoje você precisa se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso de andar com Jesus até o último dia da sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.